Nesse vídeo eu vou repercutir algumas publicações de alguns personagens pitorescos do nosso debate político. Começando pelo jornalista Ricardo Noblat, que fez uma enquete super democrática, com um senso super democrático, e eu vou repercutir para vocês. Foi realmente uma piada, uma palhaçada, mas ele, claro, não entrou no inquérito dos atos antidemocráticos, óbvio que não. Depois quero falar também sobre o Joel Pinheiro da Fonseca, que também fez uma enquete bem autoritária sobre a censura ou não a uma produtora de conteúdos, e eu também vou trazer mais dados para vocês. Obviamente a produtora é conservadora. Vou comentar um tweet que o senador Randolfo Rodrigues fez, colocando fotos antigas, onde ele esteve em carnavais passados, quando não havia pandemia. Eram fotos que induziam perfis de direita a pegarem e criticarem o senador por ele não estar usando máscara. Será que isso foi uma estratégia do senador? Uma isquinha para prejudicar alguns perfis de direita? Para que eles fossem banidos nas redes sociais? Põe uma foto antiga, a direita vai bater porque está sem máscara, mas até aí ok, porque é uma foto antiga. Enfim, será que tem uma estratégia por trás? Vamos dar uma comentada nesse assunto. E por fim, queria pegar um comentário aí do Nando Moura, que ele sempre quer ser o professor de tudo, né? Quer ser o sabe tudo de todos os assuntos, e acabou dando uma patinada aí no português. Aí já é uma coisa mais descontraída, só pra, né, a gente rir um pouco depois de tantas coisas autoritárias que vão preceder o erro de português do Nando Moura. Começando aqui pelo Ricardo Noblat, pelo jornalista Ricardo Noblat. Então ele fez uma enquete super democrática. Você concordaria com a invasão do Brasil por forças militares estrangeiras para derrubar o presidente Jair Bolsonaro? Olha a pergunta do jornalista. Ele não tem nem muito o que falar, o que se defender, porque foi uma pergunta, ele não fez... Claro, ninguém pode falar, ele é antidemocrático. Mas ele fez uma enquete instigando as pessoas a pensar em formas antidemocráticas de tirar um presidente democraticamente eleito, que foi o Bolsonaro. E o engraçado é que se esse tipo de publicação acontecesse por algum apoiador do Bolsonaro, vocês podem ter certeza que ia ter um baita de um chilique. E provavelmente esse apoiador ou esse conservador poderia ser incluso aqui nesses inquéritos dos atos antidemocráticos. Eu até trouxe aqui uma reportagem da Folha do ano passado, quando o PGR pediu para que o inquérito dos atos antidemocráticos fosse encerrado. O Moraes encerrou, porém abriu nova frente de investigação sobre ataques à democracia. E nessa nova investigação entraram o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro. Será que no inquérito dessa natureza, jornalistas antibolsonaristas, esquerdistas, como o Ricardo Noblat, entrariam? Porque o conteúdo foi antidemocrático. Ele fez uma enquete que instiga aqueles que não gostam do Bolsonaro a desejarem sim que o Brasil seja invadido e que o presidente seja retirado do poder à força. Ou seja, golpe. Então vocês não ficam com aquele sentimento de duplo padrão das nossas instituições mesmo? Quer dizer, imprensa que dá chilique seletivo, o judiciário que muitas vezes parece estar focado em um alvo, ideologicamente falando, e aí acaba esquecendo do outro lado. Eu fico com essa impressão, e aqui é mais um exemplo de que a esquerda pode tudo, porque com esse tweet, com essa enquete, não aconteceu obviamente nada. Nem as plataformas derrubaram o perfil, e nem o judiciário está no calcanhar do jornalista, cobrando explicação. Não, nada. Passou simplesmente ileso. Absolutamente nada aconteceu. Agora, uma outra enquete também super democrática, né? Do então suposto liberal, mais auto-intitulado liberal, Joel Pinheiro. Olha a pergunta que ele fez. Você seria a favor da proibição legal dos documentários da Brasil Paralelo, que é uma produtora com conteúdos conservadores? Produzi-los e veiculá-los deveria ser crime? Olha a pergunta do liberal Joel Pinheiro. Ele até falou que é contra, evidentemente, que só burrinhos achariam que ele estava sendo a favor. Mas aqui o ponto é um só. Se ele é contra, pra que instigar? Pra que dar palco pra maluco votar que sim, que quer criminalizar os documentários da Brasil Paralelo? Pra que dar palco pra maluco se ele diz que é contra? Aí tem até outra publicação dele,
né? Que ele até dá realmente a entender que... Ele fala o seguinte: ao invés de tentar banir os documentários da Brasil Paralelo de serem mostrados em universidades para estudantes que querem vê-los, não seria melhor engajar-se com o seu conteúdo e mostrar seus erros e pontos fracos? Então aqui ele sinaliza que não quer a censura, mas olha que curioso, pessoal. Não sei se vocês perceberam. Quando se trata de documentários de produtoras conservadoras, então o pessoal fala em corrigir ou engajar-se para mostrar seus erros e pontos fracos. Agora, quando se trata de produtoras ultra-esquerdistas, da extrema esquerda, ele sugere esse tipo de engajamento para analisar se o conteúdo é bom, se não é bom, os erros, os pontos fracos? Não, aposto que não, porque uma parte expressiva da esquerda é muito hipócrita. É o que eu sempre brinco, é o tal do chilique seletivo. Então, se uma produtora esquerdista idolatram, por exemplo, Che Guevara, quem for fazer crítica vai ser uma crítica super pontual, não vai passar pela cabeça de ninguém querer censurar a produtora, que seu documentário seja criminalizado, que nem o Joel propôs aí nos documentários, nessa enquete que ele fez. Então, vocês percebem como a coisa é escancarada, duplo padrão, chilique seletivo. Então, porque é uma produtora de direita, então vamos analisar os erros. Já estão partindo do pressuposto que o que produz tem erro e vamos criticá-los. Aí a produtora Brasil Paralelo até responde o Joel, fala o seguinte: excelente, Joel, promover o debate é o nosso objetivo. Por isso trouxemos intelectuais reputados na Academia Internacional. É que a esquerda só aceita os intelectuais deles. Então, como o Brasil Paralelo pega intelectuais de direita, pessoas que pensam o oposto deles, então não é intelectual. Então tem que ser banido, ou pelo menos tem que cogitar numa enquete tal possibilidade e ver o que as pessoas acham. Aí segue: o documentário faz críticas ao autoritarismo e inaugura uma nova visão sobre as favelas no Brasil. A Universidade Brasileira precisa aprender a dialogar. Fato. E aí a gente vê que eles não querem dialogar. Querem censurar documentários do Brasil Paralelo. Livros, só com conteúdo esquerdista. Documentários também. Aí ousa vir uma produtora que pensa diferente para já vir esse tipo de enquete visando uma censura, ou querendo saber o percentual dos que desejariam essa censura. O Joel diz que não é o caso dele, ele não quer, mas não deveria, de novo, ter feito essa enquete. Porque aí é muito esquisito, fica muito estranho. Quero falar agora do senador Randolfo Rodrigues. Ele fez uma publicação, deixa eu aumentar aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele fez uma publicação, que até foi um alerta da Elisa Bron, onde ele fala sobre o carnaval. E ele postou lá algumas fotos que a Elisa verificou que são fotos antigas, que são anteriores à pandemia. Então, por isso, todos nas fotos estão sem máscara. Só que, evidentemente, ele não dá esse contexto, não fala que é foto antiga, nada disso. É como se fosse uma foto atual. Aí, a própria Elisa já colocou, né, que já tem perfis de direita, pegando essas fotos e criticando, óbvio. Porque você vê essa foto postada ontem, né, nesses dias, você pensa, é atual. Aí, por exemplo, esse perfil de direita fala o seguinte: olha aí o relator da CPI do circo. Ué, em plena pandemia, cadê a máscara? Então, será que isso foi uma estratégia? Não estou acusando, viu, senador? Eu estou pensando, um cenário, uma possibilidade. Será que ele intencionalmente colocou fotos antigas justamente para perfis de direita criticá-lo e, na sequência, essas postagens serem marcadas como fake news e, de repente, o perfil poder ser até derrubado, e dessa forma também se sustentaria a narrativa de que perfis da direita só espalham fake news? Será que isso aqui foi uma isca do senador, pondo uma foto antiga sem contexto para a galera sair matando, né, a direita sair matando, e aí ser rotulada em larga escala aí como mentirosos? Olha como a direita mente, olha quantos perfis atacando injustamente o senador Randolfo Rodrigues. Será que isso é uma estratégia? Foi de caso pensado? Então, nesse sentido, por isso que a Elisa fez esse alerta. Eu até fiz aqui um tweet que eu faço questão de ler. Alerta. Estou repassando o alerta da Elisa Bron. O senador Randolfo Rodrigues publicou fotos antigas de carnaval, antes da pandemia. Isso está induzindo perfis de direita a criticarem o senador pela ausência de máscara. O que vai acontecer? Seremos acusados de propagar fake news. Então, não sei se foi intencional ou não, mas vamos ficar atentos, porque a gente não pode cair nessas ciladas, tá?
Então isso aqui é só um alerta aí pro pessoal da direita não atacar essas fotos porque são antigas, estão fora de contexto. E por fim, pessoal, só para dar uma descontraída, né, o Nando Moura, muita gente conhece, enfim, hoje é um traidor do bolsonarismo, cresceu muito em cima do nome Bolsonaro e ele sempre quer palpitar sobre todos os assuntos, com aquela pose de doutor, né, de saber tudo de tudo e querer dar aula para todo mundo. E aí, ele deu uma patinada no português. Claro que todo mundo erra, tá? Não tô demonizando ele, é que foi engraçado. Quem não erra em português, pô, com certeza tem vídeos meus também que dá uma vaciladinha e tal. Mas é que essa aqui foi... Essa quando eu ouvi, doeu. Eu falei, não, essa aqui merece porque o cara se sente tanto, né? Então vamos pegar aqui o áudio que aí fica mais legal. Não é essa tua loucura, não. A China se absteu. Né? Inclusive tem banco importantíssimo da China falando, com o russo a gente não faz negócio não. Então a China se absteu. Na verdade, professor Nando Moura, a China se absteve, né? O passado de abster não é absteu. Então, assim, é engraçado porque o cara que sempre quer pousar como que sabe mais que todo mundo, o dono da verdade, né? Ai de quem discordar, fica nervosinho e dá aquele chiliquezinho dele nos vídeos e tal, que deve ter um pouco de teatro, obviamente, né, para engajar mais as pessoas e chamar atenção, aí comete essas patinadas, né? Então eu acho que antes de querer vomitar conhecimento e sabedoria, e, né, pô, vamos tomar um pouco de cuidado com o português. Mas lógico, todo mundo erra, isso aqui foi só para dar uma descontraída, uma coisa menos grave do que os 3 personagens que eu comentei há pouco. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam das minhas análises, dessas enquetes que esses democratas fizeram. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.